Bom dia, que a graça, que a paz do nosso Deus esteja sobre todos vocês nessa manhã de quarta-feira. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tem sido mais um dia fiel conosco. Mais um dia eu percebo a bondade do nosso Deus com respeito a nossas vidas. Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Tem protegido a nós e o próximo. Deus tem restaurado vidas e corações. Deus tem trazido a paz dele em meio a todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, que parece que não tem fim. Nós queremos orar e queremos agradecer. Feche teus olhos, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és bondoso, fiel, fantástico. Tu és um bom Deus. Tu és um bom Deus. Tu és um Deus bondoso. Tu és um Pai maravilhoso. Eu te agradeço porque todas as vidas, o poder da vida e da morte está na mão do Seu Filho, do nosso amado Senhor. Por isso temos que estar firmes e inabaláveis. Devemos ter esta fé em Jesus, porque é Ele que está cuidando de nós. Te agradecemos, dá um dia lindo para todos, um dia abençoadíssimo. Em nome de Jesus eu lhe peço e já te agradeço. Amém, amém, amém. Eu quero deixar o texto da palavra, você já guarda aí a tua palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Vou deixar o texto aqui já para você, se alguém puder marcar aí para mim, marque no comentário, Hebreus 11, 32. Nesses dias difíceis, dias revolucionários, dias que estão escrevendo uma nova página da história, os tempos de mudança, os tempos de aceleração, de tudo está acontecendo, tudo no tempo está se acelerando, todo o nosso tempo está se acelerando, está se abreviando os tempos, as coisas que poderiam ter acontecido ou poderiam porventura acontecer daqui 5, 10 anos, está se adiantando. Parece que para alguns, por causa dessa pandemia, o tempo está devagar, muito tempo livre em casa talvez, ou poucas atividades para proteger contra a pandemia, mas o tempo passou rápido. Nós estamos já no mês de junho. É interessante entender que junho já teremos muitas atividades cívicas, sociais, acontecendo na nossa cidade, acontecendo no nosso país. Mas isso não impede o tempo de passar rápido, porque a ciência está se multiplicando. Ontem eu fui a um lugar público a qual havia um aparelho e esse aparelho reflete a nossa imagem e ele nos escaneia, aqui em Sorocaba, escaneou meu rosto, escaneou meu corpo, já escaneou o formato, já fez um escaneamento completo para eu poder entrar nesse lugar público com segurança. Escaneou a temperatura, escaneou para ver se provavelmente eu tinha alguma arma, um equipamento eletrônico que me escaneou para ver se eu estava apto para entrar dentro daquele local. Então, o que está acontecendo? Aquilo que você talvez não sabia, mas está se tornando realidade. A tecnologia, o conhecimento humano está se multiplicando, como Daniel fala no seu livro sobre o final dos tempos, que o conhecimento humano se multiplicaria de forma impressionante. Então, esse multiplicar do conhecimento, da capacidade de criar do homem se multiplicou. São sinais da aceleração do tempo. Daqui a pouco você e eu estamos em julho, daqui a pouco já é segundo semestre, daqui a pouco nós estaremos vendo o findar de mais um ano. E passou.
E isso é muito importante você entender, você se localizar no tempo. Se localizar no tempo. É muito importante você entender que tempo você está vivendo. Porque se eu entendo o tempo, eu vou valorizar aquilo que me foi dado gratuitamente, que é a certeza da vida eterna. Então nós estamos cada dia ficando mais próximos da eternidade. Cada dia nós estamos ficando mais próximos daquilo que Deus havia prometido para nós. Mas você precisa ficar em paz. Você precisa ficar em paz. Quando o Evangelho entrou dentro do seu coração, duas coisas vão acontecer na vida de uma pessoa verdadeiramente transformada pelo Evangelho, que se converteu a Jesus Cristo. Primeira coisa, é como Jesus disse, ele veio, como ele repete Isaías, ele veio para libertar os cativos, ele veio para pregar o ano aceitável, o ano da salvação do Senhor. Ele veio para libertar, ele veio para trazer a paz. Ele disse: eu sou o príncipe da paz. Então a primeira coisa que o Evangelho faz na tua vida de verdade, ele traz a paz, ele traz para você a libertação, ele traz para você libertação. Ele te liberta do cativeiro do inferno, ele te liberta do cativeiro da opressão psicológica, mental, ele te liberta do medo, da morte, ele te liberta do medo do que é o porvir. O Evangelho te dá a certeza de quem está no controle do tempo, no controle de tudo. O Evangelho de Jesus, eu quero falar deste Evangelho fervoroso, por isso nós nos chamamos evangélicos, mas o que eu tenho percebido é que a maioria dos evangélicos não sabem falar uma palavra do que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho traz libertação do medo, esse medo que aterroriza. E eu digo algo muito importante para você: aquele que ainda espalha o terror e medo no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, esta pessoa precisa pedir perdão ao Senhor. Sabe qual é a minha preocupação com respeito a esse período de coronavírus? Não é comigo em si, com a minha família que está se higienizando, que está se preservando, que toma as medidas necessárias, que se cuida, que se preserva. A minha preocupação muitas vezes não é comigo e com a minha família em si, mas são com os outros que têm contato com a gente, que talvez não tenham essa consciência de se cuidar, de se higienizar, de fazer asepsia, de pôr as roupas para lavar, de tomar banho quando chega em casa, de ter uma higienização doméstica e no trabalho, dentro do carro. Eu percebo pessoas que ainda estão vivendo a era antes, antes pandemia, os seus pertences não são higienizados, a sua casa não está limpa, não está organizada como deveria, não tem aquele cuidado com as maçanetas, não tem aquele cuidado com os lugares que toca. As pessoas ainda se ofendem de ver outros que estão usando luvas, a pessoa fica ofendida. As pessoas ainda não entenderam que, mesmo sendo um parente, ser um ente querido próximo, muitos ainda não entenderam que não deve se abraçar, não deve se aproximar das pessoas. Muitos não entenderam isso. Então a nossa preocupação são com esses. Muitos ainda, alguns ainda não entenderam a questão do uso das máscaras, tão necessário. Alguns não entenderam que se você está tendo sintomas de gripe, resfriado, está tendo coriza, tosse ou qualquer outra sintoma de uma pequena febre, deve evitar sair de casa, deve se cuidar. Pessoas não entenderam ainda. Então a nossa preocupação não são conosco, nós não temos o medo de nós mesmos, mas nós temos preocupação com aqueles que não se cuidam, daqueles que ainda não entenderam que esta era é uma nova era que começou, é uma nova época no meio da população brasileira. Por que tantos milhares no Brasil estão morrendo? Por que tantos milhares? O Brasil se tornou o segundo país com mais mortes do Covid-19. Por quê? Porque o povo não tem consciência da higienização, de manter o isolamento, o distanciamento social.
Muitos ainda não têm nem o básico em casa. Por exemplo, lá no Amazonas, as pessoas não têm nem o básico, que é o saneamento básico das suas casas, não tem nem água para tomar banho. Nem água para tomar banho, que coisa mais triste. Um descuido com a população. Muitos não têm a consciência de lavar os legumes ainda, de lavar ou de limpar os produtos que compram no supermercado. Esta falta de consciência está causando mortes, milhares de mortes no nosso país, porque muitos, o único cuidado que você tem que ter, basicamente, é com a higienização. Mãos limpas constantemente, lavar as mãos com água e sabão, ter álcool gel, usar a máscara, pôr para lavar. Muitos não têm essa consciência. Então, muitos estão sofrendo com esta doença. Outros pegaram de terceiros, tiveram contato, estão sofrendo. Deus olha para tudo isso com dor no coração. Deus olha para tudo isso e vê as suas criaturas, a sua imagem e semelhança padecendo, porque o desejo de Deus não é que você morra. E muitos estão aterrorizados, talvez não tenham contato, estão fazendo isolamento social, mas eles permitiram com que o medo descontrolado, o medo tomasse conta dos seus corações. O Evangelho vem para tirar tudo isso. O Evangelho verdadeiro de Jesus você pode até temer, mas o Evangelho vem para trazer segurança para você. Viu? Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, diz a palavra, não tema, porque eu sou contigo. Então eu tenho que me preservar, pensar nos outros também, mas eu não posso ficar com aquele medo. Eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Deus está dizendo, não tenha medo da eternidade. Uma das coisas que o Evangelho faz é isso, é libertar você desse medo aterrorizante e de você espalhar o terror nas pessoas, da tua insegurança. Muitas vezes você já não faz mais isso, você já não é mais um terrorista do medo, você não espalha terror, amedrontando pessoas, colocando pensamentos de medo, de morte nas pessoas. Eu fico realmente preocupado em passar esse sentimento para você. Nós temos que nos cuidar por nós, nos cuidar pelos outros. Porém, eu não sou um pregador do medo, eu não serei um pregador do medo, eu não vou ligar para as pessoas, eu não vou mandar mensagem para as pessoas, amedrontando as pessoas, colocando terror nas pessoas, mas orando por elas. Não ponha esse fardo talvez duro, o medo. O verdadeiro amor, quando você conhece o Evangelho, Jesus entra na tua vida, o Evangelho, as palavras de Jesus se impregnam em você. Você tem uma coisa que nós aprendemos: segurança, preocupação, zelo, cuidado é muito, muito, muito importante. É isso que o Evangelho faz. Mas o medo que aterroriza, o espalhar do medo, nós não fazemos mais isso. Nós simplesmente orientamos as pessoas: se cuidem, se for necessário você sair, se proteja. Mas nós somos libertos desse medo, do espírito do medo que aterroriza o mundo, o espírito do medo. E Deus falou assim: eu não te dei o espírito de covardia e nem de temor, mas eu dei o espírito de ousadia para vocês. Então você se preserva, mas você não deixa o medo virar uma fobia e ficar com doenças psicossomáticas, doenças terríveis. Outra coisa que o Evangelho faz, quando uma notícia ruim vem, uma notícia terrível vem para você, a morte de um parente, uma doença acometeu você, a tua família, quando talvez você ouve, até alguém recebe a história dizendo: olha, teu marido, a tua esposa te traíram, teu filho está usando drogas, a tua filha está com companhias que estão conduzindo ele ou ela para uma vida promíscua. Quando você recebe essas notícias, talvez negativas, o Evangelho causa isso em você. Você fica até triste, mas você não entra num desespero descontrolado. Quando uma notícia difícil vem, você não dá lugar à gritaria, ao desabafo, à loucura.
Você não permite que doenças, ou por exemplo, pessoas que eram teus amigos te traíram, parentes como pessoas próximas que você tinha uma admiração, parentes de sangue seu, te traíram, te deram as costas, se levantaram contra você, te abandonaram, te caluniaram, como eu já passei por isso, caluniaram, já falaram todo mal contra mim, contra a minha família, contra a minha esposa, contra mim. Você recebe essas notícias, noticiários que vêm até você, você não se desespera, você não se desespera, você não entra num estado de enraivecimento, você não fica enraivecido, odioso, terrível, amaldiçoando, praguejando, falando palavrões horríveis, falando palavrões para todos os lados, gritando coisas horríveis, esbravejando-se. O Evangelho te liberta de tudo isso. O Evangelho te liberta de tudo isso. Você recebe a notícia terrível, você ora ao Senhor, você fala: Senhor, agora eu preciso da fé. Sabe, aquela notícia que talvez alguns empresários estão recebendo, que tem que fechar as portas, falência, que a pessoa muitas vezes recebe e fica até fisicamente doente. O Evangelho te liberta de tudo isso. O Evangelho te liberta das reações que você tem das más notícias. Você tem esta paz que excede a todo entendimento. Ele tira o medo terrorista fora de você, o terror do medo do futuro, o medo de não sobreviver, porque Ele é a tua vida, e você sabe que você estará vivo até que Deus permita que você esteja. A tua vida está no controle de Deus, da tua família. Eu sei de pessoas que receberam notícias da morte dos seus próprios filhos, filhos que se acidentaram, filhos que passaram por uma doença, filhos que talvez tiveram um final muito triste e infeliz, filhos que morreram, e Deus sustentou, Imagina o sentimento de uma mãe que perde uma filha e um filho, que tem que enterrar os seus próprios filhos. Que sentimento mais triste. E eu conheço não poucas, mas algumas pessoas que tiveram que enterrar os seus próprios filhos. Que sentimento indescritivelmente terrível. Mas o Evangelho de Jesus sustentou esta pessoa. Aí entra o verdadeiro Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho que eu preciso simplesmente de uma palavra de boa sorte, de outros que têm bons sentimentos, que são motivados. Eu não simplesmente não estou esperando que terceiros se mobilizem, me motivando. É muito maior do que isso, é algo que vem de dentro, um tratamento médico que, se a pessoa está atravessando pelo vale da sombra da morte, esse tratamento é vital para esta pessoa. Então todo dia ela encara o terror do medo de perder a vida ou do tratamento não dar certo. E sabe o que Deus vai fazendo quando você tem o verdadeiro Evangelho? Ele vai te dando paz em meio ao caos. Ele vai tirando esse medo e você fala: minha vida está na mão de Deus, eu fiz o que é necessário, eu me protegi, eu evitei diversas coisas, eu fiz o tratamento médico, eu fiz a quimioterapia, eu fiz os tratamentos que o médico disse, mas a minha vida está na mão do Senhor. Eu não tenho medo da eternidade, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a morte é a verdadeira vida. É isso que Jesus falou, a morte é a verdadeira vida. Então eu não tenho medo se Deus me levar, o medo da transição, o medo de deixar esse mundo, porque nada me apega a esse mundo mais. Eu tenho a minha família que amo, mas eu sei, eu tenho a experiência da libertadora do Evangelho, que causa uma segurança que, se eu faltar um dia, o Senhor cuidará dos meus. O Senhor cuidará dos meus. Então esse medo da eternidade, esse medo do que vai acontecer na eternidade, aquele que se converte em Jesus perde esse medo. O medo do presente, do futuro, o medo ou as más notícias, ou a traição, ou a falência
algumas pessoas não conseguem lidar com isso, que ficam com doenças psicossomáticas terríveis, que desenvolvem doenças mentais, que desenvolvem situações, amnésias e doenças corpóreas que começam a ser desenvolvida por meio de uma má notícia, por meio de um sofrimento terrível. O Senhor cuida do seu coração. O Senhor vai te libertar. É isso, a primeira coisa que o Evangelho faz, ele te liberta. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos. Eu vim para libertar os aprisionados. Então eu não sou pregador do terror, eu não sou pregador do medo, eu não sou pregador das notícias para aterrorizar as pessoas para que não saiam de casa. Não, eu não faço isso. Eu tenho o poder da oração, eu tenho o poder da precaução, pedindo para as pessoas, familiares, amigos, parentes, se prevenirem, mas eu não transpasso o terror do medo. É isso que o Evangelho faz para você, principalmente nesses dias. Aquele que se converteu de verdade, ele é liberto disso, liberto do medo do diabo, liberto do medo da eternidade, liberto das cadeias malignas, liberta das obras da carne, libertas do pecado. Hoje eu não sou induzido pelo pecado, eu não sou descontrolado pelo pecado, mas o Espírito Santo vem e me ajuda a controlar meus impulsos pecaminosos. Eu não tenho mais medo do pecado. Pessoas que tenham medo do próprio eu, daquilo que eu sou capaz de fazer para mim mesmo, o mal que eu sou capaz de fazer para mim mesmo. Em Cristo eu tenho a segurança que eu não vou causar o mal nem para mim e nem para o próximo. Eu sou liberto. O Evangelho, Jesus, o Evangelho, as palavras de Jesus, o Espírito de Cristo vem sobre você e te transforma. É isso que nós precisamos nesses dias, crentes no Senhor verdadeiramente cheios de fé. Hoje muitos estão tendo a impossibilidade de ir na igreja, receber uma oração, uma imposição de mãos, de receber uma palavra boa de alguém que vai pregar para você. Muitos estão impossibilitados de ir, mas eu tenho a fé em Jesus Cristo inabalável. Eu não estou só aguardando a boa palavra de alguém, eu não só estou aguardando uma oração de boa sorte de alguém. Hoje eu sei que se eu não puder receber, eu tenho esta palavra de Deus no meu coração: ser forte, porque sou contigo, servo bom, serva valente, fique comigo e eu estou contigo, fique firme, eu tenho um futuro melhor para você, para a tua família, eu tenho coisas grandes que estão vindo. O sofrimento é grande, mas a colheita é muito boa. Você está semeando com lágrimas, mas você vai colher os feixes com alegria. Deus está dizendo isso. O sofrimento agora é uma colheita de lágrimas hoje, é uma colheita de orações emocionais, emotivas, orações quebrantadas que você está fazendo. Você está semeando no solo santo, no solo que é regado com as tuas lágrimas, mas você vai colher. No final de tudo isso que está acontecendo, você vai ter uma colheita múltipla. Você irá colher 4 vezes mais do que Satanás tem roubado de você esses dias. Mas ele tem tentado roubar daqueles que servem a Deus a alegria da vida. Ele tem tentado roubar a paz de Jesus. Satanás tem tentado roubar a segurança em Cristo. Satanás tem tentado roubar a tua coragem, a tua ousadia. Satanás tem tentado roubar a tua segurança, que você está protegido, fazendo a sua parte, se cuidando, você está protegido. Satanás tem tentado lutar no psicológico das pessoas, pondo pensamentos terríveis, fazendo com que as pessoas se desesperem e caiam de cama. Sem estar doentes, as pessoas se sentem doentes. Sem uma luta emocional que abate tanto a pessoa que ela entra no estado depressivo e começa a depender de elementos químicos para se manter feliz. Satanás tem lutado no psicológico das pessoas. Não permita, porque o Evangelho te libertou, o verdadeiro Evangelho de Jesus te libertou, as palavras de Jesus te libertam. Ele tem um óleo de alegria sobre a sua cabeça maior do que a dos seus irmãos, muito maior, muito mais alegria está sobre a cabeça de Jesus, mais do que qualquer outro irmão. A alegria, ela é causada quando você está num ambiente gostoso, num ambiente de segurança, a qual você está tendo uma alegria que tem uma paz dentro do seu coração. A alegria e paz andam juntos. Deus está dando isso para você.
Deus está te oferecendo essa bênção. Deus está te oferecendo essa alegria. O Evangelho proporciona esta libertação. Seja liberta, experimente o verdadeiro Evangelho, experimente o Evangelho de Jesus, que você vai trazer uma palavra de consolo para as pessoas. Você não espera que as pessoas te motivem, mas você é o motivador do próximo. Você é aquele que fala uma palavra boa para alguém. Você é aquele que tem para dar, porque você recebeu muito. Aquele que tem muito pode dar muito. Aquele que tem muito pode dar muito. Então todo dia você está recebendo a palavra, recebendo o alimento. Então você tem muito para oferecer para as pessoas. Anime, fortaleça, encoraje, oriente e diga para todos: não tenham medo, porque o nosso Deus é o bom pastor, Ele está conosco. Esta é a palavra de Deus para você e você vai repassar essa palavra. Isso é um dos sinais do Evangelho. Isso é um dos sinais, a libertação do medo aterrorizante. Isso é um dos sinais do poder de Jesus na tua vida, o medo do porvir, o medo do que vai acontecer na eternidade, o medo da morte. Você não tem mais medo da morte. Se a morte vier para você, você sabe para onde você está indo. Se o sofrimento vier para você, o Senhor te recolher, você sabe para onde você irá. Isso é a segurança da vida eterna. Segurança, Jesus disse: aqueles que têm o Pai e me têm a vida eterna. A vida eterna já começou para você. Você já morreu para o mundo um dia. Você já morreu para o diabo. Você já morreu para os teus desejos. Você já morreu para os teus medos. Os teus medos foram sepultados. As tuas frustrações, as tuas expectativas humanas com respeito a pessoas que talvez você acreditava que iriam trazer a felicidade para você. Você sepultou tudo isso, porque a tua felicidade hoje é Jesus. A tua felicidade hoje é Jesus. Você tem o Salvador na tua vida. Ele é a tua alegria, Ele é a tua felicidade. Levanta desse sofrimento, saia desse abatimento, porque Jesus te visita agora. Jesus te visita agora. O Evangelho entrou na sua casa. Recebe essa palavra. Eu sempre me lembro do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que nunca, em todos os momentos que eu conheço, nunca transpareceu o terror. Nunca chegou em casa levando uma palavra de terror. Meu pai nunca levou uma palavra de medo para nossa família. Nunca passou uma palavra tipo assim: está tudo acabado, está tudo destruído. Meu pai nunca passou isso. Então, aprenda algo bonito que o pastor Taccone sempre me ensinou como filho dentro da nossa casa. Meu pai nunca foi o pregador do terror dentro de casa. Meu pai nunca pregou o medo descontrolado dentro de casa. Quantas vezes meu pai ficou doente, algumas vezes meu pai ficou com enfermidades e teve que tratar. Meu pai nunca passou medo. Algumas vezes meu pai, eu tive que visitá-lo de uns anos para cá, num tratamento que ele teve que fazer no hospital, ou algo uma cirurgia que ele passou, e você vê o pastor Taccone ali, mesmo debilitado, nunca passou o medo para nós, sempre nos encorajando, sempre trazendo uma boa palavra: filho, fique em paz, o Senhor é contigo. Isso é o sinal de uma verdadeira conversão. Isso é o sinal do verdadeiro Evangelho. Isso é o bom sinal. Eu quero que você receba isso de bom. Então eu aprendi com a palavra, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e eu tenho visto na vida de meu pai esse otimismo, mesmo em momentos de debilidade física, esta motivação. Eu não vejo o pastor Taccone, nunca vi meu pai com medo do futuro, com medo da morte. Nunca vi meu pai olhando para uma situação e se descontrolando numa situação, numa má notícia terrível. Quando ele teve as maiores lutas da vida dele, quando ele recebeu as notícias mais terríveis da vida dele, eu nunca vi meu pai gritando, falando palavrões, esbravejando, descontrolado, quebrando as coisas, gritando, dizendo que ia se vingar das pessoas. Eu nunca vi o pastor Taccone fazendo isso. Então eu deixo esse bom exemplo de meu pai como exemplo de um pai para vocês. Um exemplo de um pai para vocês. Pastor Taccone é um exemplo de um homem sóbrio no Senhor, que realmente se converteu no Senhor. Teve lutas, teve batalhas, tem tido, com certeza, mas você encontra com ele. Ele passa paz para você. Ele não passa medo. Então o espírito de medo não é parte daqueles que têm Jesus. O verdadeiro amor de Jesus lança fora o medo e te dá a segurança do futuro. Quem está no controle da tua vida é o Senhor. Faça a sua parte, Ele vai fazer a dele. Pegue essa palavra para você e recebe dos céus.
é maravilhoso. O Evangelho liberta. O Evangelho, o outro lado do Evangelho é que ele te encoraja, ele te dá força. O Evangelho é o Evangelho que traz para você uma palavra que chama perseverança. O Evangelho dá para você uma coisa que chama perseverança, coragem, coragem para enfrentar, coragem para enfrentar. O Evangelho te dá coragem, ousadia para enfrentar o sofrimento. O Evangelho te dá o espírito de perseverança. A conversão em Jesus Cristo te faz perseverar, perseverar. Então, eu peço para vocês que estão chegando agora, depois que terminar a live, assista do começo esta live, porque está fantástica, está tremenda. Então, o Evangelho tem dois lados. Ele te liberta de tudo que é do inferno, de sentimentos ruins, do medo, do terror. Ele te liberta, te derrama óleo de alegria, como Jesus falou. Ele veio para libertar cativos, para curar os enfermos, para pregar o ano aceitável do Senhor. O Evangelho, ele é a pregação de Jesus dizendo: é hora de salvação, é o ano do favor de Deus na tua vida. Nós estamos vivendo o favor de Deus, é a pregação de Jesus. Esse é um lado do Evangelho, é o lado da libertação de tudo que é desse mundo, medo, terror, inferno, pecado, doença, morte, tudo que é do inferno. E o Evangelho tem um outro lado. O Evangelho tem a segunda mão dele, que é perseverança, coragem, ousadia, dependência de Deus. É quase que você não consegue nem explicar para as pessoas, mas você tem uma dependência, uma confiança, uma fé no Senhor incrível, que as pessoas não conseguem entender como você persevera em todas estas lutas e como as palavras da tua boca são boas. O teu coração é um coração bom, o teu coração é um coração que olha para as pessoas, mesmo que você faça o bem para elas e elas façam o mal para você, você tem como perdoar e perseverar em fazer o bem, em servir bem, em amar, em perdoar. Perseverar é algo sobrenatural. Você ficar de pé em meio às traições que pessoas traíram você, te abandonaram, pessoas que disseram que ia te ajudar, nunca te ajudaram. Você não depende das pessoas para saber: aquela pessoa não me ajudou. Se você não tivesse falado isso, feito isso para mim, eu não estaria desse jeito. Você não coloca os erros da tua vida, você não coloca a culpa nas pessoas, você não coloca a culpa nos seus pais, você não coloca a culpa naquelas pessoas que você amava e confiou. Você não tem desculpas, colocando a desculpa das suas falhas, dos seus pecados em terceiros. Não, você assume o erro, pede fortalecimento, é humilde no Senhor e persevera. Você continua humilde, você continua com essa sabedoria de Deus. Você não é aquela pessoa que mendiga mais o amor das pessoas, você não fica mendigando atenção, você não fica mendigando um farelo, uma migalha da mesa de alguém que está numa situação melhor que você, talvez emocional. Você não tem uma dependência emocional de ninguém. Se teus filhos te derem amor, retribuírem amor para você, você recebe. Se não retribuírem, você continua firme do mesmo jeito. Se teu marido já não te ama mais e não te respeita, você continua firme, você não se desespera, você persevera, porque quando você ora, Deus transforma o coração do seu marido, da sua esposa. Você tem a certeza que um dia haverá uma transformação na vida deste ente querido, desse filho, desse marido, dessa esposa. Você tem a certeza que Deus vai mudar, você persevera. Então o Evangelho tem dois lados: a libertação e a perseverança encorajadora, ousada, fortalecedora no Senhor. Você tem fé. Eu quero ler o texto da palavra com você. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32. O que mais posso dizer? O tempo
É pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. Vou ler o 33 agora. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos da espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Repita comigo, versículo 34, eram fracos, mas se tornaram fortes. Isso é o poder do Evangelho. Eu tinha medo, agora eu tenho coragem. Eu era uma pessoa negativa, agora sou uma pessoa que tem fé e tem palavras boas. Eu era uma pessoa fraca, agora eu sou forte. Eu era uma pessoa que espalhava a notícia do medo, eu queria passar o medo, o terror, paralisar todos que estavam ao meu redor, mas hoje não, eu passo uma palavra de encorajamento, eu passo uma palavra de ânimo, eu não contamino as pessoas com os meus medos, porque eu não tenho mais medo. Então é claro quando o poder do Evangelho está tendo lugar no coração de alguém. É muito claro quando o Evangelho tem lugar. A pessoa ela tem segurança, a pessoa ela tem cuidados, mas ela tem planejamentos com respeito à sua preservação, mas ela não tem o terror do medo. Ela se cuida, ela se preserva, ela é liberta. A pessoa que encontrou o Evangelho e as palavras de Jesus ela vai sendo liberta da gritaria, dos palavrões, da bebedeira, da prostituição, das doenças emocionais, dos traumas. Ela começa a ser liberta, ela tem um autocontrole emocional muito grande, ela tem firmeza, porque as pessoas confundem controle emocional com falta de firmeza. Não, o crente do Senhor, ele é firme naquilo que ele fala, determinado. As pessoas não estão acostumadas com pessoas determinadas, mas quando você se converte, você se torna essa pessoa determinada. Você é determinado, você não é como uma gelatina que tá, qualquer coisa que acontece, você já está mole, você está com uma palavra ruim, depressiva. Não, eu estou com uma palavra firme, uma palavra determinante. É isso que o Evangelho está dizendo aqui. No versículo 34, eram fracos, mas se tornaram fortes. Você está se tornando forte nesses dias. Você vai passar a palavra de força do Evangelho, de esperança do Evangelho, de segurança do futuro que o Evangelho proporciona. Você vai passar esta palavra para as pessoas. Isto é o verdadeiro Evangelho, isso é o verdadeiro poder de Deus. Hoje eu não sou mais uma pessoa enfraquecida, eu tenho o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para agora e para a vida eterna. Você tem poder. Muitas vezes as pessoas confundem poder de ficar o poder que é a pessoa tremendo, falando em línguas, rodopiando, caindo no chão. As pessoas confundem esse poder. Isso não, isso são simplesmente exteriorizações da manifestação do Espírito Santo. Isso aí não significa poder. Poder é o que o Evangelho faz, te dá força para perseverar. Eles eram fortes, mas eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Quem era Gideão, Baraque, Sansão e Jefté? Sem o poder do Espírito Santo, eram fracos. Pessoas fracas. Sansão era uma pessoa que tinha uma debilidade de promiscuidade muito grande, fraco naquela área, mas quando o Espírito Santo vinha, ele se tornava forte. Quem era Gideão? Uma pessoa com medo, uma pessoa que não acreditava no futuro, e o Espírito Santo veio, ele se tornou um guerreiro, um general de guerra. Então eles eram fracos, mas com o poder da palavra de Deus se tornaram fortes. Deus está dizendo: você era talvez uma pessoa temerosa, tinha medo, covarde, fraca em algumas áreas da tua vida pessoal, fraca com relação à tentação e pecado, mas hoje, Deus manda dizer para você: eu te tornei forte, como diz a minha palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 34, você e eu éramos fracos, mas o Senhor nos tornou fortes.
Nós éramos fracos, mas o Senhor nos tornou fortes. Este é um outro lado do Evangelho. Como eu disse, o Evangelho tem esse lado. O Evangelho liberta. O Evangelho liberta. Eu não recebo simplesmente palavras de libertação, orações de libertação. Eu oro para outros serem libertos agora. O Evangelho vai causando esta força em você. O inimigo não tem força sobre mim. Eu expulso o inimigo da minha vida hoje. Então eu sou liberto. Eu sou liberto do pecado. Eu sou liberto do medo aterrorizante. Eu sou liberto da fraqueza emocional. Eu sou liberto de me decepcionar com as pessoas e ficar adoentado pelas decepções da vida. Eu sou liberto disso. O Evangelho traz libertação para você. Esse é um lado do Evangelho. O outro lado do Evangelho é isso. Ele está dizendo aqui, o Evangelho te torna forte, perseverante, o Evangelho te torna corajoso, o Evangelho te torna determinado, o Evangelho te torna esperançoso com o futuro, otimista. O Evangelho te torna uma pessoa equilibrada, você não cai de cama, você não grita, você não se perde na loucura emocional quando os problemas vêm. Você tem esse equilíbrio, como eu disse, exemplo do pastor Taccone. Em todas as crises e lutas que ele passou, ele sempre mantinha-se sóbrio e equilibrado. Quando pessoas o traíam, quando pessoas se levantavam contra ele, quando pessoas falavam contra ele ou fizeram coisas contra ele, ele nunca desejou o mal daquelas pessoas. Eu não vejo meu pai fazendo isso. Então eu creio que Deus tem feito isso na tua vida. Eu creio que Deus, você precisa desse Evangelho. Você precisa desse Evangelho em dias difíceis. Como eu disse no começo da live, nós estamos vivendo uma nova era. O mundo não vai voltar a ser mais como era antes. As coisas não vão voltar mais a ser como era antes. Não vai. Vamos nos adaptar a um novo tempo, uma nova era, uma nova época. Acabou aquele velho tempo. É impressionante, mas é verdade. É verdade, as coisas mudaram. O tempo muda e você muda com ele. O tempo mudou e as coisas mudaram e você muda com os tempos, você está se adaptando. Deus não quer você dentro de uma caverna do medo, isolada, fechada. Deus não quer você triste, dentro da caverna da alma, sem perspectiva do futuro, sem esperança. Não, você vai se adaptar a esse novo tempo, o Senhor vai te proteger, você vai ser guardada pelo Senhor e você vai voltar a um novo rotina, uma vida agora diferente, mais limitado, mais preocupado com a higiene, mais preocupado com as enfermidades e vírus que tem por aí. Você vai se preocupar mais em manter um certo distanciamento das pessoas. Você vai se cuidar melhor e você vai ajudar as pessoas a se cuidarem melhor. Mas você não tem medo do futuro. Porque a hora de nascer e a hora de morrer está no controle de Deus. É Deus que decide quem Ele vai levar embora. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do que te espera lá, porque quem está esperando você do outro lado é Jesus nos portões celestiais. Existe salvação, sim. Existe uma vida eterna. Então, fique tranquilo. Não tenha medo. Não espalhe o terror. Não aterrorize as pessoas, mas ore por elas. Pessoas têm que voltar ao trabalho, voltar às atividades. Ore por elas que estão se expondo nas ruas, nos hospitais, nas casas, nas igrejas. Como nós, eu e a pastora, tivemos que ir visitar pessoas nas suas casas, temos tido a experiência de sair para visitar pessoas em hospitais, fazer velórios, e em lugares como na cidade, eu, a pastora e alguns irmãos fomos ter contato com, entregar cobertores e ter contato com as pessoas que estão menos favorecidas. Imagine se eu ficasse com medo paralisante, eu não teria feito nada disso. Então o Senhor tem nos guardado, nós temos feito a nossa parte, nos protegido, mas eu não posso ter o medo que me paralise, né? Voltou à igreja agora, servindo ao Senhor. As pessoas estão carentes, estão desejosas de ir à casa do Senhor, então o Senhor está nos guardando, nos protegendo. É isso. O Senhor está conosco. Não temo mal. Então o Evangelho tem esse lado, libertação de um lado e perseverança, encorajamento, ousadia, coragem do outro lado.
O Evangelho é maravilhoso. Ele está dizendo aqui: eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. O versículo agora 35 do capítulo 11 de Hebreus. Versículo 35 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos que ressuscitaram. Mulheres que pela fé receberam seus mortos porque eles ressuscitaram. Aleluia! Glória ao nome do Senhor por este Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho da fé. Obrigado pelo Evangelho da piedade. Obrigado pelo Evangelho da persistência. Obrigado pelo Evangelho da libertação. Obrigado pelas palavras de Jesus, das boas novas do Evangelho. Obrigado porque nós temos vivido literalmente, eu, a pastora Adriana, temos vivido literalmente viver pela fé nesses dias. Viver pela fé nesses dias, o sustento, o pão de cada dia, o Senhor nos provendo. Então eu posso dizer palavras de esperança para você, porque nós temos experimentado o viver pela fé, o viver pela fé, o viver pela fé, com coragem, com ousadia, enfrentando o porvir, esperando os melhores dias chegar. A fé que muda tudo, a fé que transforma, a fé que eu, Eliezer, tenho experimentado. Eu tenho o exemplo de meus pais. Eu tenho o exemplo de meus pais em casa. Eu tenho o exemplo da pastora Adriana aqui na minha casa. Eu estou recebendo exemplos de vocês, de todos vocês que têm ficado firmes, exemplos. Eu absorvo esses exemplos de homens e mulheres convertidos pelo Evangelho. Convertidos pelo Evangelho. Recebe o Evangelho, recebe as boas novas de Jesus, as palavras. O que é o Evangelho? São as palavras de Jesus no meu coração. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse. Creio em Deus, creio também em mim. Não se turbe, não se desespere, não se aterrorize o vosso coração. Creio em Deus, o Pai, e creio também em mim. Eu estou cuidando, eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele é o bom pastor, está cuidando de você. Tenha essa segurança, recebe essa palavra. Creia que Ele ouve as tuas orações. Creia que Ele está contigo. Isso é o poder do Evangelho de Jesus. Aleluia. Outros, no versículo 35, outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdades a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados, jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros cerrados ao meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Olha o poder, olha a qualidade de cristãos que houveram no primeiro século. Olha a qualidade de pais espirituais, de pais do Evangelho que nós tivemos. Homens que passaram por coisas que você e eu jamais imaginaríamos ir passar, mas eles perseveraram, eles não negaram a fé, eles ficaram firmes, eles creram em Jesus, eles motivaram pessoas. Eu vejo João, o apóstolo, na ilha de Patmos, num sofrimento, num calabouço. João havia sido jogado óleo quente sobre o corpo de João. 90% do seu corpo estava queimado e tinha sido queimado, vivendo numa vida debilitada na ilha de Patmos, e ele enviando cartas, encorajando os irmãos, porque ele era fraco antes de conhecer Jesus, mas ele se tornou forte. É esse o Evangelho que Deus quer para você. É esse Evangelho que Deus está esperando nesses dias tão difíceis. É o poder do Evangelho que transforma e converte. Isso é o sinal do verdadeiro convertido. Manter um coração bom, fazer o bem para o próximo, ter piedade das pessoas, ser benevolente, não ser racista, não ser preconceituoso, não ser extremamente
a pessoa gananciosa ao ponto de pisotear outros, não ter o orgulho tomando conta. Deus está esperando essa atitude do povo dele. É o povo que vai subir com ele, é o povo que decidiu ter pureza numa sociedade impura, é um povo que decidiu manter o coração limpo numa sociedade que está suja no pecado, que tem a maldade no coração, pessoas que são dissimuladas, pessoas que são malvadas de coração, ruins. Você tem feito bem para o próximo, você decidiu ajudar o necessitado em dias difíceis, você está dando do que é até seu pessoal para o próximo, mas Deus é o provedor da tua vida, Deus vai prover. Pessoas que têm ajudado a sustentar a obra dele. Você, em meio dessa crise toda, tem sido dizimista fiel, tem ofertado na casa do Senhor, tem ajudado o necessitado. Deus tem visto isso na tua vida. Você escolheu fazer isso, você escolheu fazer esse bem, você escolheu ser uma pessoa que tem perseverança em meio à grande crise que nós estamos passando, o grande sofrimento. Esses homens passaram por coisa muito pior, muito pior. São os exemplos dos nossos pais da fé. Ele fala aqui, 39, porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Muitas delas não viram, muitos desses homens foram arrancados do mundo, foram abortados do mundo pelo sofrimento, pela morte, pela perseguição, pelo assassinato. Mataram essas pessoas, elas foram arrancadas do mundo. Muitos delas, o apóstolo está dizendo aqui, que não viram as promessas de Deus se cumprindo, mas ele diz, eu estou dizendo que Deus mandou dizer para vocês que ele tem preparado para vocês até aquilo que eles não receberam, que eles semearam. Você que é hoje da fé, convertido, lavado com o sangue de Jesus, vai receber as bênçãos daqueles homens, vai receber aquilo que aqueles homens não experimentaram. Você vai receber. O Senhor estava preparando para você ter uma vida feliz e abundante aqui na terra. Recebe essa palavra. Eu encerro aqui porque eu estou feliz com o Evangelho de Jesus na minha vida. Eu sou feliz. Eu entendi o que é conversão verdadeira. Eu recebi a conversão, eu fui transformado. Eu permiti. Pastor, eu quero isso no meu coração, então eu vou te ensinar como você ter isso. Eu vou orar por você. E você vai aprender, porque o Evangelho, quando tem um sofrimento na tua vida, essa dor que você sente, quando você quer esse Evangelho, ainda você não tem, mas você quer esse Evangelho, você quer essa conversão, você quer essa mudança de vida, você quer as palavras de Jesus vivenciando na tua vida, você quer ter essa vida longa e feliz na terra, você não sabe como fazer, mas você está angustiada, você está angustiado. Eu vou te ensinar uma coisa, pega essa angústia toda, esse sofrimento todo, não jogue em alguém a tua frustração, não jogue em uma situação, não maldiga nada, dobre os seus joelhos aonde você estiver, hoje ainda. Pega essa mágoa, essa tristeza, essa dor, esse sofrimento, esse medo e derrama lágrimas, chore, 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 chore na presença do Senhor, peça perdão de todos os seus pecados, peça perdão de todo o mal que você já pode ter feito para alguém, de todo o mal que você pensou, de tudo que você falou de ruim. Dobre os seus joelhos e chore, 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 se arrependa, peça misericórdia do Senhor. Senhor, me perdoa. Esse é o impacto do Evangelho. O Evangelho te joga no chão para que você chore aos pés de Jesus e peça perdão, e não saia dali enquanto você não se sentir limpo e perdoado. Não tenha dó de si mesmo, porque piedade de si mesmo não é o que Deus quer, mas tenha coragem. Se sinta, e depois, quando você fala, eu não quero mais os prazeres desse mundo, eu não quero mais as alegrias que esse mundo simplesmente oferece, eu não quero mais a rodinha mundana, eu não quero mais nenhum vício, nenhuma prostituição, eu não quero viver uma vida terrível, eu não quero mais ser mal com as pessoas, eu não quero mais ter sentimentos ruins que me autodestroem, eu não quero mais ser uma pessoa terrivelmente medrosa, eu não quero mais. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, eu quero ser um verdadeiro adorador. Senhor, não levante desta oração com lágrimas e choro enquanto você não sentir o Senhor
te restaurando. E quando você levantar da oração, lavar o teu rosto, você tem aquele alívio, aquela paz. A conversão começa a trabalhar aí. A conversão começa a trabalhar aí, nesse momento. Você olha para as pessoas, você já não tem mais um sentimento ruim com respeito a elas. Você ouve as notícias, você não fica mais desesperado por elas, mas você tem a reação de orar, de buscar. Você não tem mais medo das notícias dos médicos que vão, talvez, você fez um exame e você não tem mais medo das notícias, porque Deus te cura em Jesus Cristo e te reverte. Então a conversão começou. Libertação e perseverança. Libertação e perseverança na fé em Jesus Cristo. Eu quero orar para você que quer tudo isso, que quer ter essa nova vida, que quer começar. Você talvez está há muitos anos na igreja, mas nunca teve momentos desta iluminação, de arrependimento na tua vida, e você quer isso. Eu quero oferecer a você, Rabacaias, Alamanaias, esse verdadeiro poder. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes, como nós lemos em Hebreus 11:34. Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Recebe essa palavra, recebe esse verdadeiro evangelho para esses dias. É o verdadeiro evangelho do Senhor que transforma, que te dá segurança e guarda você no presente e dá segurança para o porvir. Fecha teus olhos. Senhor, há vidas que estão aceitando Jesus como Salvador, estão aceitando o evangelho de Jesus, as palavras de Jesus nos seus corações nesta manhã. Aleluia. Estão aceitando Jesus Cristo, as palavras vivas de Jesus no seu coração, as boas notícias que transformam, que mudam, um comportamento novo, uma mudança de vida. Meu Deus, a libertação dos desejos. Eu não tenho mais anseios e desejos pelo pecado. O mundo já não me atrai mais. Eu não tenho mais nada nesse mundo que eu tenha vontade de fazer, porque eu já fui liberto. Eu não tenho mais esta luta dentro de mim, do desejo de ir para o mundão, do desejo de me entregar no mundo. Não tenho mais esse desejo, eu estou liberto. A conversão está entrando na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho mais mágoa das pessoas que me fizeram mal, até parentes próximos meus me fizeram mal, me perseguiram, me caluniaram, me difamaram, tiraram tudo que eu tinha, lutaram para tirar tudo que eu tinha. Eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais sentimento de tristezas com respeito aos familiares que quiseram meu mal, amigos que quiseram meu mal, a pessoas próximas que me traíram. Não tenho mais sentimentos ruins com respeito a elas, eu as perdoo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu estou livre. Lava meu coração, me purifica, me escreve no rol do livro da vida. Eu quero vida eterna, eu não tenho mais medo da doença, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo do que virá depois da morte. Não, eu tenho a paz porque o Senhor é comigo, eu estou contigo. Obrigado, Senhor, assim seja. Amém. Isso é conversão. Se você está convertido, glória a Deus. Se você percebe que parentes da tua família ainda não experimentaram essa conversão, agora você tem um motivo para orar muito forte nesses dias. Eu quero essa conversão do evangelho que o pastor Eliezer falou, Senhor. Eu quero essa conversão para a vida dos meus parentes, entes queridos, cônjuges. Essa conversão que o pastor Eliezer pregou nesta manhã de quarta-feira. Eu quero isso para a minha família. Eu quero isso para a minha família, Senhor. Tenha misericórdia. Eu quero isso para os meus, Senhor. Você vai começar a orar intensamente para que esta conversão que foi pregada nessa manhã invada cada parente, familiar e ente querido seu, amigos, e em nome de Jesus você terá esta bênção. Consequência de tudo isso, ter vontade de ir na igreja. Consequência de tudo isso, ter vontade de estar com a família de Deus. Consequência de tudo isso, você tem desejo de fazer o bem, de ajudar o próximo, de falar coisas boas, esperançosas e positivas para todos. Você tem mudança de vida. Você quer estar com pessoas do bem e não mais com pessoas fofoqueiras, pessoas maldizentes, pessoas negativas. Você não quer mais, você não tem mais alegria com essas pessoas. Você quer estar com pessoas que falem coisas boas, que pregam o evangelho, que contem novidades boas, que são esperançosas. A tua vida mudou, a tua vida transformou. Deus abençoe vocês, que Deus possa guardá-los e protegê-los. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 32 em diante. Capítulo 11, versículo 32 em diante. Leia tudo, eu recomendo. Lembre dos nossos irmãos, dos pais da fé aqui.
que sofreram terrivelmente, coisas inimagináveis por causa da perseguição do Evangelho, mas perseveraram até a morte. Esse espírito de perseverança que estava neles é o mesmo que está em você. Fique firme, que Deus abençoe, um ótimo dia, obrigado, um beijo para todos em nome de Jesus.